Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Olha aqui, gente, é óbvio que eu vou falar do jogo do Vasco ontem contra a equipe do Flamengo. Não tem como não falar. Eu vou começar falando a seguinte questão. O que faltou para o time do Vasco ontem em campo, para o time do Vasco no todo, foi vergonha na cara. Foi vontade de vencer. Sempre falamos aqui sobre isso. Não é sobre a derrota. É como você perde o jogo. Mesmo no 11 contra 11, o Vasco estava errando passes bobos, saídas de bola ridículas, saídas. Erraram tudo. A única vez que o Vasco conseguiu chegar na frente do gol do Rossi, goleiro do Flamengo, com o GB, ele e o goleiro também. GB, esse tipo de gol não se perde. Ainda mais num clássico. Ele e o goleiro, sozinho, ele conseguiu perder o gol. E o Vasco preso, errando tudo. Eles erraram tudo. Tudo. Livramos a cara aqui só do Léo Jardim, que fez milagres em campo. Mas o placar não foi vergonha. Não é sobre o placar. O placar realmente não foi vergonhoso por conta justamente do Léo Jardim, que fez milagres ontem no gol do Vasco. Agora, repetindo a fala aqui, não é sobre perder um jogo aqui, um jogo lá, um jogo de campeonato brasileiro, e sim como você perde. E mais uma vez, faltou vergonha na cara, faltou garra, faltou determinação para os jogadores, para vocês. Se não soubessem jogar bola, se o time fosse ruim, mas o Ryan não jogou, Eduardo. Ué, virou Ryan dependência? Virou Ryan dependência, o menino da base? Temos jogadores experientes nesse time, gente. Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira. Ué, o que aconteceu ontem? Esqueceram de jogar bola? Porque o Flamengo, um Flamengo que o time do Flamengo é muito bom, tá? Não é sobre isso. Não é sobre a qualidade do adversário. É sobre o comportamento do Vasco em campo. Não vamos ficar inventando, não, porque o Flamengo é um time muito bom, porque o Flamengo ganhou. Não interessa. Não interessa. Então, toda vez que o time do Vasco enfrentar um time bom, vai ser assim? Com esse tipo de futebolzinho? Ridículo? Sem vontade? Com erros bizonhos em campo? Gente, o Vasco ontem só chegou no gol do Flamengo uma vez. Uma mísera vez. E o tal do GB, desculpa, de frente para o goleiro Rossi. Vou repetir isso aqui. Ele, o goleiro, ele conseguiu errar o gol. Ele é profissional, ele treina isso todos os dias. Mas o menino da base não interessa. Não interessa, tem que ser cobrado. É a partir de agora. É agora. Não adianta querer. Não, é menino, vamos preservar. Não. Isso aqui é para falar de Vasco. Nós somos Vasco aqui acima de tudo. Então, o que aconteceu ontem no Maracanã foi falta de vergonha na cara. E ponto. O Vasco está entregando melhor para vocês. Tá? E aí, o Flamengo que deixou espaços, o Vasco não aproveitou. O Flamengo que deixou jogar, o Vasco não jogou. A única coisa que o Flamengo fez ontem foi adiantar as linhas. O resto, Pô, que isso, gente? Eu tô falando de um time bom aqui. Vai estar recebendo reforços importantes agora. E aí, Fernando Diniz, tem que barrar esses jogadores, principalmente os covardes, que tem medo de jogar jogo grande. Não é possível. O que aconteceu ontem foi bizonho demais. É revoltante assistir um jogo desse nível do Vasco.
Ah, Eduardo, o Flamengo jogou bem. Não, tanto que o Léo Jardim ontem foi eleito pela TV Globo o craque do jogo. Goleiro do Vasco foi eleito o craque do jogo. Porque o Flamengo não fez força nenhuma, ficou trocando passes, toda hora chegava no gol do Vasco, era cruzamento, era chute, Léo Jardim fazendo defesa. Aí a irresponsabilidade no segundo tempo do senhor Barros. Olha aqui, Barros, presta atenção numa coisa. Porque você é menino novo, né? Mais novo que eu. Olha só. A arbitragem do futebol brasileiro tem uma má vontade com o Vasco histórica. Preste atenção no que eu estou te falando. Daí você faz uma entrada daquela no jogador do Flamengo, na frente do árbitro, sem bola, com 5 minutos do segundo tempo. Você acha o quê? Que ele vai te dar um amarelinho? Que ele vai te chamar a atenção? A má vontade ontem do árbitro, Bruno Arleu de Araújo, era muito grande em campo, meus amigos. Era faltinha aqui, faltinha ali para eles. Mas em favor do Vasco é zero. Zero. Pro Vasco tem que ser muita falta. A falta tem que ser... Foi falta mesmo. É assim que funciona o mundo do Vasco. Vocês sabem disso. Só que ontem o Vasco não perdeu por culpa da arbitragem. Ontem o Vasco perdeu porque o Flamengo jogou muito melhor do que o Vasco. O Vasco foi covarde em campo. Faltou muita coisa para o time ontem em campo. E a culpa é de vocês. A culpa não é do Pedrinho, a culpa não é da comissão técnica, do Fernando Diniz, de ninguém. É de vocês, dos jogadores. O técnico fez o que tinha que ser feito. Vocês treinaram. E aqui eu não vou livrar ninguém. Ninguém. Só o Léo Jardim, tá? Deixa eu melhorar aqui. Eu vou livrar o Léo Jardim, que fez o trabalho dele muito bem feito, mais uma vez. E a torcida do Vasco ontem no Maracanã, pô, não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. E fico pensando aqui, gente, vai ser assim todos os jogos grandes. E aí, como é que vai ser? Gente, se o time do Vasco fosse ruim, beleza. O time é ruim. Mas não é isso. Não é mais isso. Temos um goleiro de seleção, temos um lateral de seleção, jogadores de outras seleções. Então, Inestrosa chegando agora na sexta-feira. Outros reforços chegando. Brenner chegando. Cuiabano fechando com o Vasco. E aí, as demissões, elas precisam acontecer. Até para chamar atenção, Pedrinho, desses jogadores. Até para chamar atenção. Lucas Piton ontem em campo parecia que estava em outro planeta. Menos no jogo. Incrível. Todos os jogadores jogaram mal, tá? Mas o Lucas Piton, que é bom lateral e eu gosto dele, parecia que estava, sei lá, em Marte, Júpiter, sei lá. No jogo ele não estava. No clássico ele não estava. Dentro de campo ontem, esquece o Lucas Piton. Então assim, gente, vou falar um negócio para vocês. Temos uma temporada, semana que vem tem Campeonato Brasileiro. Começa o Campeonato Brasileiro. O Vasco fez mais uma boa janela. E aqui, Fernando Diniz, tem que pegar firme com esses caras. Não tem que deixar correr frouxo, não. Dando folguinha. Não. Vai treinar. Vai jogar. Sequência de vitórias. Arranca o couro desse povo, desses jogadores. Arranca, literalmente. Aproveita que tá calor no Rio de Janeiro. Bota água num cooler, no isopor e bota para treinar. Porque não é possível. Não é possível perder os jogos jogando desse jeito. Foi vergonhoso o que aconteceu ontem no Maracanã. E quem vai fechar o vídeo aqui, gente, hoje é meu amigo palpiteiro do futebol brasileiro, trazendo palpites importantes dos jogos dessa quinta-feira. Fica atento aí no vídeo do meu amigo palpiteiro. Ó, lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade, e o link do palpiteiro está fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Então fala comigo, palpiteiro.
Fala galera do canal Vasco Connection, aqui quem tá falando é o Palpiteiro e vim trazer para vocês as melhores oportunidades dessa quinta-feira, dia 22 de janeiro. Mas antes, sigam o Instagram do Palpiteiro, @palpiteirotaon_, @palpiteirotaon_. Lá eu deixo todos os dias as melhores oportunidades do mercado e também deixo o palpite do dia, que é o palpite mais seguro do Palpiteiro, tá bom? Então sem mais delongas, vamos para o primeiro jogo. O primeiro jogo fica lá na Liga Europa, jogo do Rangers contra o Ludogorets, certo? Para esse jogo eu quero um golzinho já no primeiro tempo. Segundo jogo, Young Boys versus Lyon. Para esse jogo, mais de 2,5 gols ou ambas as equipes para marcar. Essa opção, esse mercado você vai encontrar lá na Betano. Terceiro jogo, Cruzeiro versus Democrata. Cruzeiro dentro de casa, super favorito. Cruzeiro para vencer. E para finalizar, clássico, Santos versus Corinthians. Para esse jogo, 1,5 gol na partida e dupla chance para o Santos, tá bom? E não se esqueça também, no primeiro comentário fixado aqui, tem o nosso Telegram, o grupo do Telegram. Se você não tiver caneta e papel na mão para anotar agora, esse palpite que eu acabei de falar para vocês, entre no Telegram que os bilhetes já vão estar prontos, licados lá, só para te esperando para você fazer aquele apostinha, botar aquele dinheiro no bolso, tá bom? Então, fica aguardando você lá. Aquele abraço.